estamos aqui com o segundo vídeo. Então, estamos aqui no número 2 da ficha de Colombo, que é a ficha 1 e 2. Não, o número 2 diz: duas bolas idênticas de massa M têm cargas iguais que estão suspensas por duas cordas de comprimento L, atadas no mesmo ponto. E a linha A diz: determine o ângulo θ formado pelas cordas com a vertical quando se alcança a posição de equilíbrio. A linha B diz: esquematize as forças que atuam sobre cada bola e as suas resultantes. Então, basicamente, nesse exercício, é mais fácil começar a resolver a linha B e depois resolver a linha A. Porque a linha B pede para fazer um esquema. E normalmente, como eu disse no vídeo passado, para quem assistiu, nesse exercício de física, o primeiro passo sempre é fazer um esquema, porque o esquema facilita muito. Então, vou recorrer de novo aqui à régua para fazer um esquema. Então, vamos supor que aqui tenhamos, aqui diz que as duas cargas estão penduradas no mesmo ponto, né? Então, tem uma linha aqui na vertical que serve como o eixo de equilíbrio, né? Temos aqui uma representação básica. Então, vamos dizer que tem um corpo que está aqui e outro que está aqui. Então, dissemos que está suspensa no mesmo ponto. Então, esse corpo está desse lado e esse corpo aqui está deste lado aqui. Fala aqui os corpos no exercício. Os corpos têm a mesma carga e as cordas têm um comprimento L. Então, a distância daqui para aqui é L, daqui para aqui é L. E aqui em cima tem um ângulo que é formado, que é um ângulo θ. Que é formado daqui para aqui e daqui para aqui, né? É um ângulo θ. Então, a linha B pediu para nós esquematizarmos as forças e as resultantes. Então, primeira coisa, aqui como se vemos já resolver um exercício aproximadamente de, como vou explicar, de um pêndulo, basicamente, creio eu. Então, normalmente no pêndulo temos um peso, né? Temos um peso desse pêndulo. Nesse pêndulo também teremos outro peso. Então, já que as duas cargas são positivas, as forças elétricas vão para os sinais opostos. Terá uma força elétrica que vai para cá, outra que vai para cá, pois as duas cargas são positivas. Então, força elétrica aqui e força elétrica aqui. Aqui será outro peso, né? Aqui será a força elétrica. Vou chamar de 1, peso 1, 2, 2. Então, teremos isso. E nos falaram também que a distância que separa essas duas podemos chamar de D, né? Tem uma distância que separa as duas. Então, quer dizer que daqui para aqui podemos chamar de um D, tipo um D maior aqui, né? E esse aqui será um D menor, né? Aqui também D. Onde podemos assumir que duas vezes esse D menor é igual ao D maior, né? Esse D aqui é duas vezes esse. Então, como estamos a tratar de uma coisa que está em movimento, da mesma forma que noutras matérias nós tínhamos forças que atuavam em x e y, tipo velocidade. Então, aqui nós teremos uma força. Temos uma força que vai atuar no eixo x, que podemos chamar aqui de tensão em x. Eu vou estudar só um objeto, né? Mas aqui podemos chamar de tensão em x1, aqui tensão em x2
né? Que vai para cá. E depois teremos mais o quê? Teremos a tensão que esse fio tem. Podemos chamar de tensão mesmo. Aqui desse lado também tensão. E teremos uma tensão que vai ser exercida no eixo Y. Chamamos de tensão Y em 1. Aqui tensão Y em 2. Então, basicamente, já fizemos a representação das forças que atuam aqui nessa figura, né? Então, esse triângulo que está aqui é igual a esse triângulo maior. Então, quer dizer que esse ângulo que está aqui é igual ao ângulo que está aqui. Então, esse ângulo que está aqui é igual ao ângulo que está aqui. Bom, partindo dessa esquematização, nós podemos começar a retirar os dados. Então, voltando para o exercício, nos dizem que temos os dados, né? Dados. Temos duas bolas idênticas de massa M. Então, a massa é igual a M. Possuem cargas iguais. A carga é igual a Q. Tem um comprimento que é igual a L, né? Comprimento é igual a L. E a linha A nos pede para encontrar o nosso θ. Então, nós queremos o θ. Podemos começar aqui. Sempre que nós queremos ângulos, nós podemos recorrer à trigonometria. Hoje aqui é formado um triângulo retângulo, onde nós temos uma hipotenusa, temos um cateto adjacente e um cateto oposto. Então, nesse caso, vou estudar essa parte aqui. Se formos olhar para aqui, eu vou chamar esse como se fosse um y mesmo, tipo, vou dizer ok, aqui vou chamar tx, ty, não 1 e 2, vou estudar tipo só um lado, porque o que vai acontecer aqui é o espelho do que vai acontecer aqui. Então, o que aqui temos? Temos a hipotenusa aqui, o cateto oposto. Se nós quisermos encontrar o seno do ângulo, né? Então, seno do ângulo é igual à hipotenusa, é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Tensão em x dividido pela hipotenusa que é t. Então, desenvolvendo isso, ficaríamos com seno de θ vezes a tensão será igual à tensão em x. Por outro lado, o cosseno será oposto. O cosseno de θ será igual a tensão em y dividido pela tensão. E ficaremos com cosseno de θ vezes t será igual a t em y. Então, aqui já temos a base trigonométrica. Então, o que temos que saber agora é o que está a acontecer no eixo x. Então, vamos dizer, ok, quanto ao eixo x? Quanto ao eixo x? Então, o eixo x é este aqui. O que nós temos? Nós temos que considerar um sentido de movimento. Eu vou considerar que tudo que vai para lá é positivo, tudo que vai para lá é negativo. Tudo que vai para cima é positivo, tudo que vai para baixo é negativo. Então, considerando isso, aqui no eixo x temos que menos a força elétrica, né? Menos força elétrica, mais tensão em x então será igual a como será igual a zero, sim. Como aqui não tá em movimento, é um suposto caso de equilíbrio. Vamos ter uma explicação mais física para isso, mas como enfim, é igual a zero. Então, agora, quanto ao eixo y,
Quanto ao eixo y, nós temos o seguinte. Vamos para o eixo y. Temos que o que está aí para cima é positivo, o que está aí para baixo é negativo. Então, vou considerar que tensão em y menos o peso será igual a zero. Então, já tenho algum caminho. Então, agora posso começar a desconstruir... Desculpa. Tensão em y menos o peso é igual a zero. Então, agora posso começar a desconstruir essa tensão em x e essa tensão em y. Então, olhando para aqui, ficaríamos com... Ok, vou fazer uma separação aqui. Ficaríamos com o quê? Com menos força elétrica. Mas, o que é tensão em x? Tensão em x está aqui. É seno de θ vezes t será igual a zero. Né? Ok, temos esse caso. Enquanto, por outro lado, temos tensão em y. Tensão em y é o quê? Cosseno de θ vezes t menos peso é igual a zero. Então, aqui nós podemos ter muitos caminhos para resolver esse exercício. O caminho que eu escolhi foi o de isolar o t. Tem outros caminhos que tu podes cortar o t, já que sabes que o t de um é igual ao t do outro, mas eu farei de um caminho que é meio que... É o caminho que para mim é mais seguro. Então, temos aqui cosseno vezes a tensão menos peso. Aqui é menos, aqui é vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a minha tensão aqui. Então, ao isolar a tensão, o meu peso vai para o outro lado a multiplicar e meu cosseno passa a dividir. Cosseno de θ passa a dividir. Então, o que eu farei? Vou colocar isso na expressão do outro eixo. Então, ficarei com menos força elétrica mais seno vezes isto, né? Que é a mesma coisa que colocar aqui em cima o P e dividir essa parte pelo cosseno de θ. Né? Seria uma coisa assim. Então, agora isso igualar a zero, né? Agora, simplifiquei o meu cálculo para uma expressão só. Então, agora eu posso passar esse força para o outro lado. Então, sabendo, né, que a força elétrica é aquela força que nós já sabemos, né? E força elétrica é o 1 pelo 4π epsilon 0, né? Vezes o módulo da carga pela distância, né? Ao quadrado. Então, nesse caso, as duas cargas são as mesmas, então eu posso chamar ao quadrado. Então, vou ficar aqui com seno de θ, aqui é θ, dividido por cosseno de θ. Então, esse peso está dividido, eu posso passar a multiplicar para o outro lado. Então, ficaremos com o quê? Essa força elétrica passa para o outro lado e vamos usar essa fórmula aqui. Então, ficamos com 1 dividido por 4π, depois epsilon 0. Então, aqui temos a distância, né? Vezes distância ao quadrado, espaço ao quadrado, né? Vezes esse π que foi a dividir. Aqui em cima, vezes módulo da carga ao quadrado. Então, aqui já se deparamos com uma situação um pouco mais amigável. Nós sabemos que seno por cosseno é igual a tangente, né? Então, podemos colocar isso. Tangente, ou tan, né? É tan. É tan. Tan de θ, sorry. Aqui é o tan. Okay? Tan de θ será igual. Então, aqui vamos ficar com isso multiplicado aqui em cima. Ficamos com carga ao quadrado, é módulo, dividido por 4π. O epsilon no vácuo é 1. Então, podemos retirar ele. Ele tende a 1 aqui. Esse outro epsilon é uma constante que tem, e eu vou colocar o valor aí em cima, e esse epsilon é igual a aproximadamente 8,85 vezes 10 elevado a menos 11, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui, epsilon... Sorry, é menos 12. Essa é uma constante. Então,
mas eu vou manter como y0 só para não ocupar espaço aqui no exercício. Vezes o peso é massa vezes a aceleração, né? Será igual ao espaço ao quadrado, né? Espaço ao quadrado. Então, agora o que ficou? Nós temos uma incógnita aqui. Ainda temos incógnitas por tirar, porque nós não sabemos quem é a distância em si. Exatamente. Então, nós temos que arranjar um meio de saber quem é a distância. Então, mas, recorrendo aqui à nossa figura, nós sabemos, ok, a distância total é esta aqui. Sabemos que a metade de um percurso é esse d minúsculo. Então, nós podemos recorrer ao como? Podemos recorrer à trigonometria para encontrar. Pois ainda nós não usamos esse comprimento. Esse comprimento também tem que ser usado. Esse dado foi dado para ser utilizado. Então, recorrendo à trigonometria aqui, podemos notar que temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o comprimento e o cateto o oposto é a distância, tipo a metade da distância. Então, podemos chegar a um caso onde vamos dizer assim, ok, temos aqui seno de θ, né? Porque é cateto oposto e hipotenusa, será igual a cateto oposto, que é distância pequena, né? Essa aqui, dividido, ou posso chamar distância por 2, né? Dividido pelo comprimento, né? Então, eu quero essa distância aqui. Então, passo isso a multiplicar. Então, fico com L seno de θ será igual a distância por 2, né? E distância por 2. Então, distância por 2. Só que esse 2 da distância também passa a multiplicar. Então, eu fico com 2 L seno de θ igual a distância. Então, só que lá no meu exercício temos uma distância que está ao quadrado. Desculpa pelo tremor da câmera. Temos uma distância que está ao quadrado. Então, elevo os dois membros ao quadrado. Então, fico com 2 ao quadrado, 4L seno de θ, né? L ao quadrado, seno de θ ao quadrado, será igual a distância ao quadrado, né? Já temos a distância. Então, podemos pegar esse valor e vir colocar lá embaixo na distância. Então, vou colocar o meu exercício para aqui para baixo. Então, tinha ficado com o quê? Tangente de θ será igual ao módulo da carga ao quadrado dividido por 4π ε0, né? Vezes o peso, que é a massa vezes a aceleração, e a distância ao quadrado nós calculamos lá em cima, que foi 4 L ao quadrado seno de θ ao quadrado, seno de θ ao quadrado. Ok, aqui é a parte, no meu caso, eu ia parar de resolver o exercício aqui, porque já tem uma expressão para o cálculo, mas aqui o problema é que temos duas incógnitas, temos aí em cima e aqui embaixo. Então, isso eu não sei justificar. Na aula teórica, o docente explicou, no caso, para quem estuda comigo nesse caso, mas para quem não estuda, ok. O docente deu uma explicação lógica, mas eu não prestei tanta atenção e foi difícil compreender. Mas o que ele disse? Fizemos uns cálculos onde essa tangente aqui é como se fosse aquele caso da trigonometria. Aquilo de tem um ângulo que o seno é igual à tangente do outro. Tipo, aquela relação básica de π meios menos θ. Tipo, a relação é como a relação de seno e cosseno. Tipo, se eu pegar o cosseno de um ângulo e subtrair no π meios, vai dar o seno do outro. Tipo, é um outro ângulo que tem o mesmo valor. Então, nesse caso, chegamos ao ponto de aqui ser seno. Desse lado, seno de θ. Então, com isso, esse seno que está aqui embaixo subiu. Vezes seno ao quadrado, de θ ao quadrado.
Eu não sei justificar isto, mas se for a ser no teste, decorria assim mesmo. Então, 4π epsilon 0, né? Vezes o peso, vezes 4 seno de θ ao quadrado. Então, esse 4 eu posso multiplicar com isso para ficar 16, né? Então, vou passar o exercício para cá. Então, vou ficar com o quê? Seno ao cubo. Seno de θ ao cubo será igual, então, aqui, módulo de Q ao quadrado dividido por 16π, esse 4 com este, epsilon 0, P, e é isso aqui embaixo. Então, desenvolvendo mais isto, se eu colocar esse valor aqui para cá, ele passa como um número, passa como uma raiz, certo? Então, ficaremos com seno de θ será igual a raiz cúbica disso tudo, né? Módulo de Q ao quadrado dividido por 16 π epsilon 0 vezes peso. Nesse caso, o peso é a massa vezes a aceleração. Então, mas ainda dá para desenvolver. O θ em si é igual a arcseno θ, né? É igual a seno arcseno, né? Que é o seno elevado a menos 1. O arcseno, seno elevado a menos 1 disso que está aqui, desse lado, que é a raiz cúbica de carga ao quadrado dividido por 16 π epsilon 0, o peso, que é a massa vezes gravidade, né? A gravidade, supomos que estamos na Terra, são 9,8,81. Então, o θ seria isto aqui. Então, basicamente o exercício é esse. Espero que eu tenha te ajudado. Mas aqui, basicamente, eu venho tentar explicar a lógica. Pois o exercício é um pouco complexo, mas é perceptível. Espero que eu tenha te ajudado. Considerem se inscrever no canal para não perder os demais vídeos. Vou continuar a postar vídeos regularmente. Muito obrigado para quem assistiu. Até o próximo vídeo. E vou dar uma passada aqui pelo exercício para quem quiser tomar alguma nota. Vou passar lentamente para conseguirem tomar as notas do exercício. Então, muito obrigado para quem esteve até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.